Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro, aqui hoje para fazer mais um vídeo de um top, ou seja, neste caso são mesmo só 5 recomendações, podemos chamar top se juntarmos depois isto tudo sem uma ordenação, mas são 5 recomendações de jogos que não são jogos a solo, mas que funcionam muito bem para jogar a solo. Que são bons jogos que nós temos para comprar, para termos na nossa ludoteca para podermos jogar com mais pessoas, mas que têm modos solo que eu acho que funcionam muito bem, pelo menos de acordo com os meus gostos. De notar que isto são sempre relações com os nossos perfis, com aquilo que nós gostamos, com o que apreciamos, e é óbvio que quando eu faço este tipo de recomendações, apesar de conseguirmos reconhecer méritos dos jogos, mesmo que não gostemos muito do sistema de jogo, é difícil recomendarmos um jogo ou dizermos que um jogo realmente é bom para nós, se não gostarmos mesmo de jogar. E isso é um dos princípios bases até da lógica aqui do canal, das recomendações que eu vou fazendo. Normalmente eu faço sempre essa ressalva se digo que o jogo acho que está bem construído, mas não é para mim. Neste caso são jogos que eu gosto mesmo muito. Então, para jogar a solo, Blackout Hong Kong. Modo solo muito interessante, é um jogo em que estamos a tentar bater o nosso próprio score. Isso pode ser chato ou aborrecido para as pessoas, no entanto, o jogo tem tantas cartas, vocês nunca vão usar as cartas todas, as configurações até das localizações que vocês vão explorar no território também mudam, não estão sempre no mesmo sítio, como tem os dados que vão sendo lançados, a própria produção de recursos nunca é igual, portanto isto tem muita variabilidade e dificilmente alguma vez farão um jogo igual. E mesmo que tenha esta noção de tentar bater o próprio score, por vezes não conseguem porque realmente as condições de jogo são difíceis e têm que trabalhar com essas condições. O jogo depois também tem para o modo solo, uma espécie de campanha que vos vai dando algumas condicionantes, algumas orientações e alguns objetivos específicos para cada uma das etapas que vocês têm que fazer. Portanto, fica ainda mais interessante aqui o modo solo. Tem a grande vantagem de ser muito parecido com o modo original, portanto é uma forma também de aprenderem o jogo, e não tem aqui o jogador virtual para vos atrapalhar. Vocês não têm que estar a ativar nada, é tentar ativar apenas o vosso sistema de jogo. E eu tenho-me apercebido que esses são normalmente o tipo de jogos que eu gosto mais, em que a ativação do jogador virtual ou é pouca ou é mesmo inexistente. Portanto, este jogo eu gostei muito de jogar a solo, é um bom exemplo de um jogo que é aqui bastante versátil. Outro jogo, por acaso o mesmo autor, Alexander Pfister, que joga muito bem a solo, é o Maracaibo. Aqui já não é um jogo de bater o próprio score, é um jogo em que vão ter um outro jogador virtual que vão ter que tentar competir com ele, fazer mais pontos. No entanto, o sistema de ativação desse jogador virtual é tão simples, é apenas um pequeno baralho com 4, 5 cartas que vocês têm para rodar, que diz as ações que vai fazer, que depois também interage com vocês, bloqueando-vos os passos, e interagindo até com o próprio modo como as nações vão ocupando os vários territórios em jogo. Isto vai mudando também, vai havendo uma certa competição que é tão fácil de ativar que torna interessante, e vocês podem então focar-se no vosso próprio jogo, a explorar as imensas cartas que têm, as localizações estão sempre a variar de jogo para jogo, e tendo a grande vantagem de poderem no modo solo conjugar também as próprias cartas das histórias, porque tem uma história que podem ir seguindo, e também os próprios tiles da versão mais ou menos Legacy, não é bem, mas desta versão em que vocês podem configurar o próprio tabuleiro com novas localizações. Isto acontece tudo no modo solo, de um sistema de ativação automático do jogador virtual que é muito rápido e não vos faz perder tempo. Portanto, gostei muito de jogar no modo solo, que também é uma boa maneira de aprender a jogar o jogo, que tem alguma complexidade. Eu não diria que o jogo é assim tão complexo, mas tem alguns tipos de ações, alguns tipos de regras que podem demorar a interiorizar. Entrando aqui nos jogos do Uwe Rosenberg, At the Gates of Loyang, adorei jogar isto a solo. Isto até dá a sensação que este jogo quase que foi criado para solo. Não sei se isso é verdade, mas fica-se com essa sensação. É um jogo em que vocês também não têm que ativar um jogador virtual. O jogador virtual, em parte, aqui serve apenas para vos dar mais umas cartas com as quais podem interagir com as vossas, porque o jogo tem muitas cartas que podem interagir com os outros, quer seja nos mercados, quer seja nestas personagens que vos dão habilidades únicas e especiais. E este jogo funciona muito bem, portanto tem aqui realmente uma espécie de um puzzle para responder, que é sempre diferente, porque tem também uma imensidão de cartas, em que vocês é que vão decidindo que produções fazer, que contratos cumprir, que dinheiro gerar, e depois tem um sistema muito interessante de pontuação, que é realmente interessante porque é gradual. À medida que o jogo vai avançando, vai sendo mais difícil vocês pontuarem, e vocês até que podem considerar
e escolher que tipo de forma de pontuação se vão fazer. Se vão focar logo em pontos iniciais rápidos ou se vão guardar toneladas de dinheiro para o fim para converter em pontos, porque é assim que o jogo funciona. Vocês têm muita produção, têm imensos recursos para produzir. Eu adoro isso nestes jogos. Adoro estes jogos de produção agrícola, em que tem montanhas de recursos que estão sempre a fazer e que podem encadear isto e gerar grandes motores de produção. Isto acontece neste jogo, eu gosto bastante disto. E é tudo muito visual e tem as pecinhas, não é cubos, tem mesmo as pecinhas como estão aqui atrás, estão a ver, tem mesmo os bens. E eu acho que funciona muito bem, é muito giro, está muito bom. É um jogo que acho que não é muito fácil de encontrar e tem alguma dependência de texto, portanto tem de provavelmente comprar uma língua que percebam, porque eu penso que não existe em português. E é um jogo do Uwe Rosenberg com este sistema de jogos solitários que ele consegue pôr nos seus jogos, que também são muito simples de ativar e que acabam por ser interessantes, embora aqui seja o caso de bater o próprio score, bater a própria pontuação. Mas eu acho que também funciona muito bem para aprender o jogo e é fascinante porque se joga também muito rápido. Jogam isto em meia hora à vontade depois de dominarem o sistema de jogo. Ficando ainda em Uwe Rosenberg, outro jogo que eu adorei jogar a solo foi o Nusfjord. Aqui eu diria que tem mais variabilidade até que o próprio At the Gates of Loyang, porque tem imensos baralhos, tem imensas ações, isto vai ser sempre muito diferente, embora o outro também tenha cartas, mas parece-me que é mais focado na produção e tentarem fazer as vossas, aproveitar algumas pequenas oportunidades. Aqui o jogo pode mudar substancialmente, pode mudar muito a vossa estratégia consoante as cartas que vão saindo. E vocês têm 3 baralhos que vêm de início, e eu tenho também o Playstack, que é o deck da Solha, em que tem mais um baralho, que depois traz também mais alguns anciãos, que são também interessantes. Portanto, tem aqui muita variabilidade, porque tem estes 4 decks com imensas cartas, que nunca sai tudo, e depois o modo solo aqui até vos incentiva explorarem sempre cartas diferentes a cada vez que jogam. Isso fica muito interessante. E o próprio modo solo tem 2 modos de dificuldade, também é interessante. Uma coisa que nós vemos também no Maracaibo, que também tem modos de dificuldade que vocês podem ajustar. Aqui o modo solo tem 2 modos de dificuldade e tem esta coisa que nós vemos também no A Feast for Odin, em que vocês jogam com 2 cores de trabalhadores. Isto é um worker placement, em que vocês vão colocar trabalhadores ou pontos de ação que representam trabalhadores aqui, que são renováveis turno a turno, que vos permitem fazer coisas que vão bloqueando. Aqui, como jogam com 2 cores, vocês estão a auto-bloquear-se a vocês, que simula bastante bem aquilo que é uma dinâmica de um jogo de worker placement. De um modo muito simples, sem precisar de um baralho de automação, um baralho que simule aquilo que é as ações do jogador virtual. Portanto, vocês estão a planear tudo e estão completamente conscientes de toda a informação deste modo, sendo que têm que conjugar múltiplas ações. Eu acho que isso é muito mais interessante do que ter um baralho que às vezes dá soluções aleatórias que não fazem qualquer sentido. E é isso uma das coisas que eu não gosto e que este jogo não tem isso. Tem então este auto-bloqueio por usarmos 2 cores de trabalhadores, que nós colocamos aqui nas localizações, estão a ver, é muito típico dos jogos do Uwe Rosenberg, tem muitos jogos deste género, e neste jogo é bastante rápido e tem imensas combinações. No jogo que joga cerca de meia hora, 40 minutos, conseguem jogar perfeitamente isto. Podem levar o vosso tempo a explorar as múltiplas opções, porque não estão à espera de outros jogadores, porque o jogo podia gerar alguma paralisia de análise, algum AP, porque realmente se vocês quiserem combinar todas aquelas múltiplas cartas com as múltiplas combinações para gerar motores de produção e de eficiência, vai provavelmente demorar algum tempo a analisar em cada turno. Isso pode ser chato, pode ser aborrecido estar tanto tempo à espera, mas se estiverem a jogar em modo solitário não tem esse problema e até é realmente um desafio interessante. Eu gostei bastante de jogar. Por fim, o último jogo a solo que também gostei muito foi o Paladins of the West Kingdom. Aqui já tem um sistema para simular o jogador virtual com o qual vocês estão a competir. Tem alguma complexidade, eu tenho que admitir que o livro de regras não foi muito evidente, tive de ver alguns vídeos para perceber como é que funcionava isto, mas depois lá encaixei e de facto funciona muito bem. Não é assim tão complicado, não tem que estar sempre a ver imensas coisas em livros, como alguns sistemas de automação para o jogador virtual não tem isso. Depois de ultrapassar essa etapa, que se conseguir encontrar o vídeo certo, vos explico, é bastante fácil depois, também ativo em 5 minutos, o jogo depois funciona muito bem. Acaba por estar bastante bem feito o jogador virtual, simula praticamente os comportamentos dos jogadores reais, que é interessante, porque realmente tenta sempre um caminho o mais eficiente possível dentro da sua estratégia para fazer pontos, e a vossa experiência enquanto estão a jogar o jogo
também podem se focar e demorar mais tempo a explorar todas as múltiplas formas, porque isto é um jogo com muitas ações em cadeia, e se perderem algum tempo, não é perder, é este desafio que normalmente para os perfis de jogadores que gostam de explorar os sistemas de otimização e os sistemas de construção de coisas novas e encadeamentos gostam deste tipo de experiências. Se vocês forem esse tipo de jogador, vão gostar disto neste jogo, se o jogarem a solo, porque vão ter o tempo para explorar todas essas múltiplas opções e múltiplos caminhos. Portanto, eu acho que é um jogo também bastante bom para jogar com mais pessoas, até 3, 2, sendo que 2 também é muito bom, mas joga também bastante bem a solo e tem imensa variabilidade, porque vocês nunca vão jogar com as cartas todas, tem imensas cartas, e vai ser sempre diferente, vai ser sempre um desafio interessante, eu diria. Portanto, é mais um bom jogo para ter a solo, numa caixa também que eu acho que é boa, porque é transportável e vos permite realmente levar isto para algum lado, até para jogarem sozinhos, se tiverem tempo para isso e disponibilidade, se estiverem em viagem ou se estiverem num sítio novo. Portanto, foram estes os 5 jogos que eu acho que são realmente muito bons para jogar a solo, não sendo jogos a solo, para adicionar aqui à lista, e provavelmente estes 5 até são dos melhores que eu joguei até agora, de todos estes que eu fui citando. E pronto, ficam aqui estas recomendações. Se tiverem novas recomendações, eu agradeço imenso que partilhem também nos comentários, ou aqui diretamente no YouTube, ou nas redes sociais onde isto será partilhado, porque realmente neste momento acho que estamos todos à procura destes jogos que sejam versáteis e que possamos usar para jogar com todo o número de jogadores que tenhamos disponível, quer seja sozinhos ou com mais jogadores no futuro, quando pudermos estar com mais ou com menos restrições para jogar com mais pessoas. Então vá, ficam aqui as 5 recomendações. Adeus!